Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está na tela. O Armagedom bíblico jamais se cumprirá. Vamos repetir o tema? O Armagedom bíblico jamais se cumprirá. Esse é o tema de hoje. 1º de novembro de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho de notificações na opção todas para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje, abaixo. Então, como dito anteriormente, minha gente, o tema de hoje é esse que está aqui na tela. O Armagedom bíblico jamais se cumprirá. Então, minha gente, uma das coisas que mais se fala em nosso tempo, no meio cristão, dito cristão, principalmente, especialmente os evangélicos, né? Especialmente os pentecostais, é que estaríamos chegando próximo ao tempo que haverá uma batalha nunca ocorrida, chamada Batalha do Armagedom, com 200 milhões de guerreiros descendo do norte em direção a Jerusalém, pelo pequeno vale de Jezreel, né? Para guerrear contra essa nação atual criada pela ONU, chamada Israel. E eles tomam por base o livro do Apocalipse, né? Que na realidade se trata de eventos que deveriam ocorrer lá no tempo apostólico brevemente. Coisas que deveriam ocorrer brevemente, como diz o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Vamos colocar na tela aqui o texto e vamos ler, né? Brevemente. Revelação do mestre ungido, que na sua Bíblia está escrito Cristo ou Jesus, a qual Ialro lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, né? Coisas que brevemente, percebeu? Devem acontecer. Como assim ainda não ocorreram, né? Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Acabamos de fazer essa leitura. E se aquelas coisas, minha gente, deveriam ocorrer ou acontecer brevemente, então é certo que já se cumpriram. Não é verdade? Não somente porque está escrito ali no texto coisas que deveriam acontecer brevemente, não somente por isso, mas tendo em vista aos relatos, né, históricos, na verdade, do que aconteceu lá no ano 70 DC, quando os exércitos romanos fizeram cerco em Jerusalém, com aproximadamente 60 mil homens, né, 60 mil guerreiros das nações em redor. Como já estava também previsto no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Vamos colocar aqui
Apocalipse 20, 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, vejam, isso tudo aqui é simbólico, gente. Acabando-se os 1000 anos, quer dizer, um período de tempo, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Já foi, né? E sairá a enganar as nações. Já saiu. Que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Percebeu? E subiram sobre a largura da terra, e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. E do Altíssimo desceu fogo do céu e os devorou. Foi o juízo que ocorreu sobre todas as nações, né? Apocalipse capítulo 27 a 9. Mas essas pessoas, que na verdade são contrárias ao que falamos, né? Essas pessoas são futuristas e falam da suposta futura batalha do Armagedon, que na realidade já se cumpriu, como já falamos dos fatos narrados historicamente. Mas eles não concordam que já se cumpriram aquelas coisas. E citam como não cumpridos os textos, né, que passamos a relatar, por exemplo, um dos textos de Joel, capítulo 3, versículo 2, onde diz o seguinte, Joel 3, 2, onde diz o seguinte, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo, e minha herança, o qual dispersaram pelas nações pagãs, depois de dividir minha terra. Joel, capítulo 3, 2. E vamos ler também, que eles dizem que não se cumpriram, né? Joel 3, 14. Multidões no vale, né? No vale da decisão, porque o dia do soberano está perto. No tempo de Joel já estava perto, né? No vale da decisão. No vale da decisão, que na verdade, lá em Israel tem muitos vales, não é verdade? Joel capítulo 3, versículo 14. E sobre a suposta futura batalha do Armagedon, essas pessoas se valem também do texto de Apocalipse, capítulo 16, que está aqui na tela, versículos 12 a 16, onde diz o seguinte, Apocalipse 16, 12 a 16, onde diz o seguinte, e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Percebeu? E a sua água secou-se. Muita gente diz que já está próximo de ocorrer porque o rio Eufrates, em nosso tempo, as águas estão abaixando muito, né? Então muita gente está aí preocupada achando que vai ocorrer o Armagedon em breve, né? Olha, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Caminho de quê? De reis, né? Ah, reis. Percebeu? Naquele tempo tinham muitos reis, não é verdade? O caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Coisas do ser humano, não é verdade, gente? Porque são espíritos de demônio. Porque demônios são as pessoas. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, né? Que enganam, não é verdade? Que ludibriam, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Encontro de quem? Dos reis da terra, né? E de todo mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Altíssimo Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Armegido, né? Apocalipse capítulo 16, 12 a 16. Então, os futuristas dizem que isso ainda vai se cumprir, não é verdade? Então nós temos dito que é certo que essas profecias
já se cumpriram, minha gente. Porque falamos a argumentação preterista, mas nós temos observado, aliás, nas redes sociais argumentos em refutação ao preterismo, as mensagens que nós apresentamos, expondo aos leitores e aos espectadores que a interpretação preterista tem muitas contradições. Então é isso que eles dizem para os espectadores, para as pessoas que leem os blogs, os textos e assistem os vídeos das refutações deles. E uma das primeiras contradições que eles apresentam nas refutações ao preterismo, que eles dizem que são contradições, seria que não havia naquele tempo, porque nós dizemos que já se cumpriu, né? Não havia 200 milhões, percebeu, gente? 200 milhões de cavaleiros nos exércitos. Então, vamos parar aqui. Então eles dizem que não se cumpriram, porque não haviam 200 milhões, né? Então, nós dizemos que já se cumpriu com 60 mil, não com 200 milhões. Depois a gente vai explicar, né? Já se cumpriu com 60 mil guerreiros, ou 60 a 70 mil mais ou menos, né? Em média 60 mil. Então, veja bem, e é impossível, eu coloquei aqui, um exército de 200 milhões num pequeno vale. Eu coloquei aqui, escrito aqui. Então, eles dizem que as mensagens preteristas, elas têm muitas contradições. E uma das primeiras contradições seria que naquele tempo não havia 200 milhões de cavaleiros nos exércitos romanos contra Jerusalém no ano 70 DC. Não é verdade? Então, que por isso, então o Apocalipse não poderia ter se cumprido naquele tempo, como nós temos sempre dito e vamos continuar falando. Não é verdade? Não é verdade, minha gente? E por mais que essas pessoas se esforcem para refutar o que nós temos dito, não há como sustentar também a respeito do texto de Apocalipse que ainda poderá ser reunido um exército de 200, presta atenção, gente, 200 milhões de guerreiros no vale de Jezreel, né? Em nosso tempo. Por quê? Em nosso tempo ou num tempo próximo, futuro. Por quê, gente? Porque não há nem 20 milhões no mundo todo. Nem existia no primeiro século. Então não tem como reunir 200 milhões naquele pequeno vale, né, de guerreiros. Preste atenção, 200 milhões de combatentes, né, para a guerra do Armagedon. E como nós já temos dito, nem no tempo presente, nem no futuro próximo, poderá reunir um exército de 200 milhões. Tá bom, gente? Presta atenção. Uma vez que reunindo todos os militares de guerra de todo mundo, como já dissemos, não passaria no nosso tempo de 20 milhões. Correto? E depois vamos explicar por quê. Não temos nem 20 milhões, como que nós teremos num futuro próximo 200 milhões de guerreiros para lutar contra Israel entrando por aqueles vales? Faz sentido isso? Então eu coloquei até na tela aqui, gente. Já se cumpriram com 60 mil em média. Impossível um exército de 200 milhões num pequeno vale. E a gente vai explicar por quê. Tá bom? Mas como diz o relato de Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, os cavaleiros do Apocalipse que entrariam no vale de Jezreel, né, eram 200 milhões no texto da Bíblia. Na visão do apóstolo João, conforme nós vamos ler o texto da Bíblia que diz isso aí. Apocalipse 9, versículo 16. Olha só o que está escrito aqui no texto de nossas Bíblias. O número dos cavaleiros, número de quê, gente? Infantes, né? Com bazuca, com fuzis. Olha só, cavaleiros, né? O número dos cavaleiros que compunham, aliás, os exércitos, era de 200 milhões. Vocês perceberam que na Bíblia está escrito 200 milhões? Mas que Bíblia? Nossas Bíblias. A tradução de nossas Bíblias, correto? E eu ouvi o seu número. Aqui diz o texto que João ouviu esse número, né? Apocalipse capítulo 9, versículo 16. Então, gente, eu coloquei aqui na tela. A pergunta é: 200 milhões
no vale de Jezreel, na batalha do Armagedon? 200 milhões? Presta atenção, gente. 200 milhões, não é pouca coisa não, hein? É muita coisa. Pensa na quantidade de gente que tem no Brasil. Pensa. Tá bom? Então vamos observar o vale, né? Nas imagens que nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar algumas imagens aqui e vocês vão prestar atenção no vale, tá? Principalmente. Daria 200 milhões de cavaleiros? Daria? Vocês acham? Nesse vale aqui de Jezreel? Aqui tem um pequeno riacho aí no meio, aí, né? Vocês estão vendo aí? Daria 200 milhões passando por aqui? Ia levar muito tempo, um mês inteiro para passar tudo aí por esse vale aí, né? Percebeu o vale? Vale de Jezreel. Aqui tem Meguido, né? Meguido aqui é uma construção, umas construções que tem aqui, né? Tipo umas ruínas que tinham aqui e hoje em dia dá para visitar isso aí também, Meguido, né? E vocês estão vendo aqui atrás, ó, a planície do Meguido, né? Então os exércitos viriam pelo vale de Jezreel, que está nessa planície aí, e também iria avançando por aqui, tá? Aqui está escrito aqui, Monte Meguido, Vale de Josafá, Armagedon. Armagedon vem de Armeguido, tá? Mas, olha só, gente, aqui não tem o Vale de Josafá, não está aqui não, tá? Erraram aqui. O Vale de Josafá está a 125 metros de distância dessa localidade aqui, tá bom? Então aí os senhores estão vendo Meguido e aqui a planície do Meguido, onde os exércitos viriam do norte avançando em direção a Jerusalém, no caso, né? É o que eles dizem. Agora vamos colocar outra imagem aqui, da planície do Meguido, do Armeguido aí por isso que se chamaria o quê? Batalha do Armagedon, Batalha do Armeguido, correto? Aí está a planície aí. Aí de novo a planície, aqui tem uma estrada aqui que passa aqui, ó. Vocês estão vendo a planície? Então os exércitos viriam do norte, comandado por Roma, né? Pelo general Tito. No caso, como já tendo cumprido, porque nós somos preteristas, nós falamos que já se cumpriram, né? Essas coisas já se cumpriram, mas eles estão dizendo que isso aqui ainda vai se cumprir e vai passar por aqui o exército aqui, no caso, a batalha seria aqui para alguns, né? Então os senhores estão vendo aqui o mapa, né? O mapa aqui de Israel, e vocês estão vendo que aqui está Jerusalém, não sei se está dando para ver bem, e Meguido, aqui está 125 metros, mais ou menos, metros não, quilômetros de distância daqui até chegar nas planícies do Meguido. Então, de lá para cá, para Jerusalém, mais ou menos 1h30 de viagem, tá bom? Então veja a distância que está de Jerusalém para que a batalha fosse lá. Mas tem gente que diz que a batalha seria ali do Armagedon. Vamos ver se coloca uma imagem melhor aqui, talvez dê para ver melhor. Aqui está o mapa de Israel, tá vendo? Aqui está a Jordânia, aqui está o Egito e aqui está a Síria, tá bom? Então aqui, Israel está aqui, faixa de Gaza está nesse cantinho, não sei se está dando para ver. E aqui está Palestina, né? Uma parte da Palestina aqui. Tá bom? Que está aqui dentro de Israel. Correto? Então a Palestina está aqui dentro, Israel aqui é a faixa de Gaza. Tá bom? Entenderam? Então aqui estaria Jerusalém e Meguido está mais ou menos aqui nessa região. Vamos colocar outro mapa aqui pra gente... Ah, não, daqui a pouco a gente coloca, tá? Depois a gente coloca aqui e vai continuar falando sobre esse mapa. Mas olha só, gente, há outros que dizem que a reunião para a batalha não será na planície que nós apresentamos do Monte Megido, ou Monte Meguido, que fica a 127, não 125, mas 127 quilômetros de Jerusalém, mas que seria no Vale de Quidron. Deve ser assim que se pronuncia, Vale de Quidron, conhecido como Vale de Cedron, tá? Ou Vale de Josafá. Esse vale fica entre o Monte do Templo, não ali naquela planície, tá bom? Esse vale fica entre o Monte do Templo, Moriá, e o Monte das Oliveiras. Como segue aqui? Vamos ver aqui. Veja bem, olha, esse vale aqui não é lá. Está a uma distância de 127 quilômetros de lá. Aqui é próximo de Jerusalém, aqui próximo de Jerusalém aqui, tá bom? Então aqui está o vale. O vale aqui de Josafá, ou Vale de Cedron, né? Aqui tem uma imagem, minha gente, desse vale, desse mesmo vale, no ano 70 DC, quando as tropas
romanas, comandadas pelo general Tito, que está aqui nessa localidade aqui, está avançando em direção aqui, ó, a Jerusalém, onde está o templo aqui. Tá? Vamos voltar aqui para ver a atualidade. A atualidade, aqui está o Domo da Rocha, né? Aqui a mesquita, né? Onde tem o Domo da Rocha aqui, o Muro das Lamentações está aqui por perto, aqui, no lado de cá, tá bom? Então vocês estão vendo que as tropas romanas vieram por aqui, por esse vale aqui. Vocês estão percebendo que aqui tem um vale? Aqui tem um vale aqui, correto? Então aqui está o vale aqui, ó. Aqui tem aqui um monte do templo, né? Então as tropas romanas vieram por aqui no ano 70 DC, mas eles estão dizendo que isso ainda vai se cumprir, tá? Vamos voltar aqui, passar aqui, isso aí. Aqui está o vale ainda, tá? Tá dando para ver o vale aqui? O vale tá aqui abaixo aqui, ó. Aqui está o vale, tá bom? Onde as tropas iriam passar por ali. Agora vamos colocar aqui. Aqui tem um cemitério, o vale está aqui, ó. Vale de Cedron. Não sei se está dando para ler aí, mas está escrito aqui, ó. Cemitério Monte das Oliveiras, Vale de Cedron. Vale passa aqui entre o cemitério, que é o Monte das Oliveiras, e Jerusalém, que também aqui tem um morro o Monte do Templo, tá bom? Jerusalém, aqui está a Mesquita de Omar, aqui, o Domo da Rocha está aqui, tá bom? Então aqui seria o vale aqui, no caso é o vale, na verdade, que eles dizem que vão passar aqui, né? 200 milhões de guerreiros contra Jerusalém. Impossível, gente. Aí está mais uma imagem, aqui está o vale aqui está a Mesquita aqui, ó, Domo da Rocha, o vale está aqui abaixo aqui, tá bom? Onde eles iriam avançar na guerra do Armagedon, na batalha do Armagedon contra Jerusalém aqui. Mais uma vez o vale aqui, mais outra imagem. Estão vendo? Tá vendo aqui? É isso aí. Mais uma imagem. O vale seria essa imagem aqui que está aqui, ó, saindo daqui de Jerusalém, né? Da Domo da Rocha aqui, do Monte do Templo, vem desemboca lá no Mar Morto, tá bom? Esse vale tem um riacho aqui que passa aqui. Mais uma vez aí. Mas tem outras pessoas, minha gente, que dizem, outros dizem que não tem em Armagedon, não seria, né, a guerra, né, a batalha não seria em Armagedon, ou seja, Meguido, naquela planície que eu mostrei no início, e naquele vale de Jezreel que eu mostrei aos senhores, e também não em Jerusalém, e também não no vale de Josafá, que nós acabamos de apresentar aqui, no sentido do Sopé, Monte das Oliveiras, ou sentido do vale do Riachinho de Cedron, que tem ali que eu falei. Mas aí eles dizem que Armagedon, no caso, será em Bósra, né, de Edom, hoje Pétrea da Jordânia. Então, na verdade, o que eu digo para vocês é que eles, na verdade, estão muito perdidos a respeito disso aí. Todos eles estão perdidos a respeito de onde seria essa tal batalha do Armagedon, né? Já tem outros que dizem que será uma batalha a nível mundial, uma guerra do bem contra o mal, já não teria mais sentido ali, né? Como, por exemplo, dois cidadãos aí, teólogos aí importantes aí que estão na internet, um deles, Rodrigo Silva, né? Então, na verdade, eles estão perdidos sobre essa batalha do Armagedon, tá bom? Então, minha gente, como os senhores estão vendo, observando, esse é o Vale de Josafá, que nós já colocamos, onde os cristãos hoje, né, esperam a batalha final. Aí eles esperam a batalha final no Vale de Josafá, embora tenha alguns que digam que a batalha será lá, naquela planície do Meguido, que é a 127 quilômetros de distância daqui do Vale de Josafá, tá bom? No ano 70, a batalha comandada pelo general Tito, né, os romanos vieram contra Jerusalém, aqui no vale, nesse vale aqui de Josafá. Eles vieram por aqui, abaixo de Jerusalém aqui, e vieram transpor os muros, derrubar os muros, né, incendiar a cidade aqui, conforme os senhores estão vendo aqui nessa imagem, que na verdade é uma produção artística, né, e não uma foto. Aqui estão os guerreiros aqui, comandados por Tito, tá bom? Nesse vale que eles avançaram contra Jerusalém no ano 70 DC. Só que esse vale hoje em dia tem muitas construções, né? E tem um cemitério também logo ali acima no lado de cá, né? No Monte das Oliveiras. Então aqui está o cemitério, né? Na parte de cá, aqui está o Vale de Josafá e ali está Jerusalém e a mesquita está aqui. Correto? É isso aí.
Aí está o vale. Tá bom, gente? Já mostrei isso aqui, mas mais uma vez, né? O vale sai aqui, vai em direção ao Mar Morto, porque tem um riacho que desemboca lá no Mar Morto. Correto? Ó, o cemitério aqui, ó. O cemitério está aqui, aqui está o vale e aqui está Jerusalém, tá bom? A cidade de Jerusalém. Mais uma vez aí o vale, por onde os exércitos romanos passaram no ano 70 DC, né? Para invadir ali Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e foi incendiada, já se cumpriu, mas eles dizem que a Batalha do Armagedon ainda se cumprirá, com 200 milhões de guerreiros aí passando por esse vale. Então, gente, cristãos de nosso tempo dizem que ocorrerá o último grande conflito na região que, segundo eles, começará com a Batalha do Armagedon, que será travada um pouco antes, eles dizem que é um pouco antes, essa batalha seria um pouco antes da suposta vinda de Cristo em glória, a sua segunda vinda ainda, que eles ainda estão esperando a segunda vinda de Cristo, tá? Na realidade, gente, eles divergem quanto ao local da batalha, como os senhores puderam observar, entre o vale de Josafá e o vale de Jezreel, né? Vamos colocar aqui o vale de Josafá aqui. Então eles, na verdade, estão perdidos quanto ao vale, né? Se seria Jezreel ou se seria o vale de Josafá. A imagem aqui, a produção artística. Então eles estão confusos. Se a batalha seria aqui, bem próximo de Jerusalém, ou se seria aqui, a 127 quilômetros ali do vale de Josafá, lá em Meguido, que é bem distante, que a gente vai colocar o mapa daqui a pouco aqui. Então, aí alguns acham que a batalha seria aqui, na planície do Meguido. Por isso porque Meguido se chama Armagedon, vem de Armeguido, entenderam? Então, Meguido é essa parte acima aqui desse monte aqui, é Meguido, tá? E aqui é a planície do Meguido. O vale de Jezreel está aqui nessa planície aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Aí está a planície. Então, na verdade, eles estão perdidos quanto onde seria o local. Se seria aqui, Jerusalém, né, no Vale de Josafá, ou se seria aqui no Vale de Jezreel, que na verdade é 127 quilômetros de distância de lá. Olha a planície. Então aqui está o mapa, né, a distância, o Vale de Josafá é aqui, o Vale de Jezreel é aqui, próximo do Mar da Galileia, que está aqui, ó. Aqui tá vendo essa azulzinha aqui? É o Mar da Galileia. Aqui Meguido está aqui. A planície seria nessa região aqui mais ou menos. Então, olha só, eles estão divididos. Onde seria a Batalha do Armagedon? E já tem outro que diz que será para cá, para o sul, tá? Aí a gente não vai falar sobre esses que falam assim, tá bom? Aí está o mapa, né? Aqui está Jerusalém, aqui está Meguido. Vamos colocar uma imagem melhor. Ó, aqui está Jerusalém. Onde está Jerusalém? Jerusalém está aqui. Então, aqui está o Mar Morto, ó, uma parte do Mar Morto está aqui embaixo, os azulzinhos aqui. Aqui o vale de Josafá sai daqui, ó, passa por Jerusalém, ao lado do Monte do Templo, vem e desemboca aqui no Mar Morto aqui, né? A parte mais funda, mais profunda do planeta, ali o Mar Morto, né? Então, na verdade, para ir para Meguido, teria que viajar de ônibus 1h30 até chegar em Meguido, que está aqui, ó. Meguido está nesse balão aqui vermelho aqui, ó, que aqui estaria a planície, onde outros acham que a batalha seria aqui. A batalha do Armagedon ainda vai acontecer aqui na planície, no Vale de Jezreel. Então, eles estão divididos entre que se será aqui ou se será aqui em Jerusalém, próximo de Jerusalém. No caso, no ano 70 DC, os exércitos romanos desceram por aqui, certamente devem ter passado por aqui, por Meguido, deve ter passado pela planície aqui e desceram em direção a Jerusalém com todas as nações que vieram do norte, tá bom? Aí vieram e rumaram contra Jerusalém aqui. Mas a batalha não foi aqui, a batalha foi aqui em Jerusalém, próximo dos muros, tá bom, gente? Então é isso aí. Ok, então na verdade eles estão muito perdidos sobre isso aí. São locais, gente, completamente diferentes, pois Vale de Jezreel fica na planície do Meguido, como já falamos, a 127 quilômetros, a 1h30 de Jerusalém, correto? E do Vale de Josafá também, ou do Vale de Cedron, tá? Tanto faz, Vale de Cedron, Vale de Josafá, e fica entre o Monte das Oliveiras, onde tem um cemitério, e Jerusalém, onde tem ali o Domo da Rocha, no caso a mesquita ali onde tem o Domo da Rocha. Esse último é muito próximo da cidade e da mesquita. O quê? O Vale de Josafá, né?
muito próximo ali do Domo da Rocha, e não lá próximo de Meguido, conforme já falamos e mostramos no mapa aqui. De qualquer forma, gente, não ocorrerá nenhuma batalha final. Então, na verdade, não vai ocorrer batalha final do Armagedon, não vai, correto? Ora, esse é o problema, gente, de não acreditar nas palavras de Cristo, nas próprias palavras de Cristo, que dizia que toda a Escritura ela deveria se cumprir em sua própria geração, como ele mesmo falou. Então seria um absurdo uma batalha na magnitude que se espera a batalha do Armagedon em nosso tempo ocorrer nesse pequeno vale aí que nós mostramos. Então, gente, como iria caber nesse vale, ou no vale de Cedron, Josafá, ou no vale de Israel, tanto faz, como iria caber nesse vale um exército de absurdos 200 milhões de guerreiros? Como que iria caber? E para que saibamos, né, somente para o nosso conhecimento, Vale de Josafá significa o vale onde o Altíssimo julga, tá? É um vale extenso que segue por uns 30 a 40 quilômetros até desembocar ali no Mar Morto, como mostramos, mais próximo de Jerusalém, que é o ponto mais baixo do mundo, tá? Então, nesse vale, não caberia nem todo o exército chinês atual. Tá? Naquele vale não caberia nem o exército chinês, que possui um pouco mais de 2 milhões de militares. Como caberia 200 milhões? Então imagine se caberiam 200 milhões ali naquele vale. 200 milhões de cavalos e cavaleiros, como diz o relato da versão da Bíblia, né, na língua portuguesa, que nós já fizemos a leitura. Também, gente, há um problema na tradução desse texto, como sendo um exército de 200 milhões de cavaleiros. Então, no mundo todo, na atualidade, todos os exércitos juntos, de todas as nações, não passam de 20 milhões de militares. Sem contar que um exército de 200 milhões de guerreiros no Vale de Josafá, que já mostramos, em Israel, seria como juntar toda a população brasileira espremida, né, naquele vale. E numa suposta batalha do Armagedon, com essa quantidade de cavaleiros ali, 200 milhões de cavalos e cavaleiros, onde haveria espaço, na verdade, cavalos, como assim, né, gente? Onde então haveria espaço para tanques de guerra em nossa atualidade? Porque as nossas guerras hoje são diferentes da do passado. E não podemos esquecer, gente, não podemos esquecer que colocar um exército de 200 milhões de guerreiros num lugar minúsculo contra Israel, contra Jerusalém ali, seria um suicídio, pois somente um caça israelense dizimaria muita gente de todo o exército em terra, se não dizimasse tudo, né? Porque bastava alguns caças israelenses para dizimar todo o exército de 200 milhões de guerreiros ali que viria contra, na atualidade, contra Israel, né? Então a batalha do Armagedon, gente, para um futuro incerto, conforme diz o relato bíblico, não cabe para a forma como são as guerras atuais, né? Com bombas, mísseis poderosos e caças. Não tem sentido, gente. E outra, para que no mundo todo tenha essa quantidade de militares, 200 milhões, gente, será necessário que a população mundial ainda cresça na proporção 10 vezes mais a quantidade existente. Entenderam? Então seria um absurdo, impraticável, um exército de 200 milhões de guerreiros ou cavaleiros no Vale de Jezreel, em Israel, tá? Então imagine isso aí no Vale de Josafá, porque o Vale de Jezreel, pelo menos, está na planície lá do Meguido, como já mostramos. Mas imagine isso ali, espremido ali entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. Como assim, gente? Não tem sentido. Então, na verdade, é só uma pessoa muito sem atenção para acreditar nessas pregações que são feitas hoje. Pessoas sem conhecimento. Mas na Bíblia israelita, gente, o texto que fala sobre esse exército
Na verdade, não está 200 milhões, mas está 2 miríades de miríades. Vamos fazer a leitura aqui do texto de Apocalipse, capítulo 9, 16 a 17, mas na Bíblia israelita. Não em nossas Bíblias, essas Bíblias que vocês têm aí. Na Bíblia israelita, olha só o que está escrito, ó. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões? Não. Não. Está escrito aqui que era de 2 miríades de miríades. Ouviu o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse, capítulo 9, 16 a 17. Alguns poderiam dizer que isso aí se trata dos canhões, né? Saindo fogo, fumaça, né? Então, gente, isso aqui é a Bíblia israelita, tá bom? Os senhores prestaram atenção na leitura? Prestaram, né? Então não vamos ler de novo, né? Mas na Vulgata Latina é milhares de milhares e não 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Vamos ler aqui a Vulgata Latina, vamos tentar fazer a leitura aqui, né, em latim, tá bom? Na Vulgata Latina, Apocalipse 9, 16 a 17. Olha só, vou tentar ler aqui um pouquinho devagar para que os senhores possam acompanhar. Et numerus equestris exercitus vicies milies dena milia audivi número 1 erum. Apocalipse capítulo 9, 16 a 17 na Vulgata Latina. Vamos ler de novo? Et numerus equestris exercitus vicies milis dena milia audivi número 1 e eurum. Apocalipse 9, 16 a 17. Então vamos fazer uma análise agora na palavra milhares, tá bom? Milhares. O significado de milhares é grande quantidade, muitos, não é um número específico, entenderam? Então é isso aí. Vamos ler agora a tradução da Vulgata Latina que acabamos de ler, que vocês leram comigo com toda a eficiência aqui da minha parte, né? Apocalipse capítulo 9, 16. Agora a tradução daquele texto que acabamos de ler da Vulgata Latina. E o número da cavalaria do exército era de 20 mil, 10 mil. Aqui que está a questão, gente. Por quê? Os teólogos, os tradutores da Bíblia, acham que 20 mil, 10 mil significa 200 milhões. E não milhares, né? Milhares ou miríades, como está na Bíblia israelita. Tá? Vamos voltar aqui à tradução, né? E o número da cavalaria do exército era de 20 mil, 10 mil. 20 mil, 10 mil. É o que está escrito, né? Ouviu o número deles. Apocalipse 9, 16, aqui é a tradução da Vulgata Latina. Então, gente, miríades, em número de grandeza, que é citado na Bíblia israelita, que nós já lemos também, tá? Corresponde a apenas 10 mil. Então, miríades é 10 mil. Miríades e miríades, no caso, seria milhares, na verdade. Miríades de miríades, né? Miríades de miríades seria, no caso, 10 mil, 20 mil, tá? Então, apenas 10 mil miríades significa 10 mil. Mas na Vulgata Latina, milies é 20 mil, tá? E denamilia é 10 mil. Vamos repetir aqui, gente. Aqui, miríades é 10 mil. Na Vulgata Latina, milies é 20 mil. Milies é 20 mil. E denamilia é 10 mil. Entenderam? Marcaram? Mas o que acontece é que os tradutores da Bíblia decidiram que 2 miríades de miríades na Bíblia israelita, que na Vulgata Latina está milies denamilia, corresponderia a 200 milhões. Então a tradução da Bíblia foi colocado 200 milhões. Mas será que seria 200 milhões mesmo no original? Então, na verdade, eles empurraram isso goela abaixo dos leitores de nossas Bíblias e as pessoas acreditam mesmo que haverá um exército de 200 milhões de guerreiros num tempo próximo, rumando contra Israel em algum momento. Mas eu vou dizer por mim aqui, que para que o mundo todo
consiga possuir todas as nações juntas, um exército com toda essa quantidade de guerreiros, somente daqui a uns 10 mil anos. Tá bom, gente? Daqui a uns 10 mil anos, quando a população mundial teria que ter o quê? 80 bilhões de pessoas. Hoje, a nossa população mundial tem 8 bilhões. Nós teríamos 10 vezes mais. E para que tivesse um exército com 200 milhões, um exército a nível mundial de todas as nações juntas de 200 milhões. Entenderam? Entenderam, né? E como estávamos falando de miríades ainda há pouco, na verdade, gente, miríades se trata de quantidade indeterminada, porém considerada imensa. Não necessariamente 200 milhões. Então, quando João viu e lhe foi falado o número, foi que havia o quê? Uma imensidão de cavaleiros. E não 200 milhões de cavaleiros literais ali, como está escrito na tradução de nossa Bíblia. Tá bom? Então o problema, na verdade, está na tradução da Vulgata para a língua portuguesa, né? Do latim para a língua portuguesa, onde foi colocado depois 200 milhões para traduzir milies dena milia. Entenderam? Que na Septuaginta está o quê? 2 miríades de miríades, ou seja, uma quantidade imensa. Entenderam? Quer dizer, um número imenso e não necessariamente 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Então, na verdade, uma quantidade imensa, porém indeterminada. Não literalmente 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Então, gente, apesar de todas as... então vamos colocar aqui, olha só. Na Vulgata, milies é 20 mil. E dena milia é 10 mil, tá? Eu esqueci de colocar isso aqui. Então, gente, e apesar de todas essas falas de que ainda ocorrerá, num tempo próximo, a Batalha do Armagedon, antes da suposta vinda de Cristo, nós temos dito que toda essa futurização não passa de sofismas. Essa é a verdade, pois toda a Escritura já foi cumprida quase no final do primeiro século, tá bom? Ano 70 DC, para ser mais específico. Mas como já falamos, eles dizem que a mensagem preterista tem uma série de contradições, que nós nos contradizemos sobre tudo que nós falamos. Mas podem crer que essa tão falada batalha final, antes da suposta vinda de Cristo, nunca ocorrerá. Nunca ocorrerá essa tão falada batalha do Armagedon. O mundo pode explodir, tá? Que não será cumprimento de nenhuma profecia, entendeu? E uma das outras supostas contradições que são ditas pelas pessoas que nos refutam, e refutam também o preterismo, e ainda o preterismo completo, que é o que a gente fala, como se nós fôssemos contraditórios nas mensagens preteristas, seria que se o Apocalipse se cumpriu em 70 DC, tá? Sendo a grande prostituta a cidade de Jerusalém, não poderia ser ela, conforme eles tentam sustentar, tá? Então, eles refutam que Jerusalém tenha sido a grande prostituta, que na verdade, quando se fala da grande prostituta, estaria falando de Jerusalém. Eles refutam, muitos não aceitam isso, tá? Mas a gente vai provar o contrário, né? Então eles tentam refutar, né? Mas isso não se sustenta. Aí eles usam, assim, na verdade, o verso 18 do capítulo 17, diz que a mulher que João viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então eles dizem que, na verdade, há uma contradição nisso aí, tá? E que, no caso, não poderia a mulher, no caso ali, ser a cidade de Jerusalém, uma vez que Jerusalém jamais estaria reinando sobre os reis da terra. Nesse caso, por esse único versículo, o Apocalipse não teria se cumprido no primeiro século. E assim seriam mantidas as doutrinas futuristas, e eles mantêm, tá, as doutrinas futuristas de nosso tempo, de que o Apocalipse ainda não se cumpriu, simplesmente porque o texto diz que a cidade estaria reinando sobre os reis da terra, e eles dizem que não, né?
Então o que temos que dizer para essas pessoas é que esse é um dos argumentos mais imbecis que se pode ter para refutar a mensagem preterista. Sendo importante dizer aqui que nós falamos a mensagem que tudo se cumpriu completamente. E vamos ler o texto que eles dizem que não poderia se referir à cidade de Jerusalém do primeiro século, no caso a grande prostituta, né? Leia Apocalipse 17, 18. Apocalipse 17, 18, olha só. E a mulher que viste é a grande cidade que reina, sobre os reis da terra. Onde? A grande cidade, que grande cidade, hein, gente? Que reina sobre os reis da terra. Mas de que terra que está falando aqui, hein? O que vocês acham? De todo o império? Apocalipse 7, 17, 18, né? Então, apesar dessa leitura sobre reis da terra, gente, não está claro aqui que a terra ali se trataria da terra abrangida por todo o império, né, romano. Mas muito provavelmente ali seria a própria terra de Israel. E os reis ali, né, que seriam os reinos do norte e o reino do sul, mas que Jerusalém sobrepunha em grandeza, gente, e excelência, por isso que diz que ela reinava sobre os reis da terra, e também em riquezas. Não obstante as refutações, isso não impede que a grande prostituta já caiu por terra, pois foi nos tempos bíblicos, gente, que os profetas e apóstolos foram mortos, não é verdade? Por ela. Por quem? Por ela. Como se lê no texto de Apocalipse 17, 6, como não seria a grande prostituta Jerusalém, né? Olha só, Apocalipse 17, 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Não era Jerusalém, gente? E do sangue das testemunhas do ungido. Estevão já começou morrendo por lá, não é verdade? E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 6. Como não seria Jerusalém? A meretriz, a grande prostituta? Como não seria? Leia Apocalipse também 18, 20. Olha só. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos. Apóstolos também, né? Pedro, ali muitos, Tiago que morreu, Paulo foi decapitado, né? Pela tradição é dito. E vós, santos apóstolos e profetas, porque já o Altíssimo julgou a vossa causa quanto a ela. Ela quem, gente? Não seria Jerusalém que foi incendiada no ano 70 DC? Né? Apocalipse 18, 20. Apocalipse 18, 24. Olha só o que diz. E nela se achou o sangue dos profetas. Ora, gente, onde que se achou o sangue dos profetas? Onde foi, gente? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Que terra? Na terra de Israel, gente. Apocalipse 18, 24. Onde era o julgamento? Onde eles levavam para julgamento? Então a pergunta que se faz a esses refutadores é a seguinte: que profetas e apóstolos que ainda terão que ser mortos num futuro, numa futura cidade que será considerada a Babilônia, para que esta sofra o juízo previsto no Apocalipse? E aí? Hein? Explica isso. Então esse argumento, gente, é outro argumento tolo, né? De quem quer manter um sistema futurista e ainda angariando lucros do povo numa falsa esperança. E pelo que sabemos, os profetas, eles foram mortos na antiguidade na terra de Israel e mesmo fora da capital Jerusalém. Mas a geração do ungido foi responsável pelo sangue de todos os profetas, conforme diz os textos que citaremos de Lucas capítulo 13, 34 e Lucas 11, 50 a 51. Primeiro vamos citar aqui Lucas 13, 34. Como assim não seria Jerusalém a cidade? Não é verdade? Como não seria aqui a grande meretriz do Apocalipse? A grande prostituta, hein? Lucas 13, 34. Vamos ler. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ora, não seria Jerusalém? Hein, abençoado? Você que vive refutando as mensagens, os nossos argumentos, né? Tem sentido? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, percebeu? E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas? E não quisestes. Lucas 13, 34. Então, se Jerusalém foi considerada, aliás,
a responsável, quem ainda será a Babilônia em nosso tempo ou daqui para frente? Se aquela Jerusalém que foi considerada, como assim, abençoado? Você que vive refutando aí, dizendo que nós somos hereges, que estamos pregando contradições. Se Jerusalém foi considerada responsável, aquela Jerusalém que Cristo estava nela lá, quem ainda será a Babilônia ainda? Hein? Vamos ler a comprovação aqui de Lucas 11, 50 a 51. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Que geração, gente? Hein? Vamos ler de novo, ó. Voltar aqui. Opa. Pera aí. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Olha, todos os profetas, né? Que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Gente, onde tinha templo, onde tinha altar ali? Não era em Jerusalém? Entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Que geração? A geração de Cristo, dos israelitas ali, né? Lucas 11, 50 a 51. Agora vamos ler aqui outra versão aqui de Lucas 11, 50 a 51. Olha só. Pelo que esta geração, percebeu? Aquela geração, né? Ali, aquela nação, Jerusalém, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas. Jerusalém que mata os profetas, né? Ó, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Correto, gente? Lucas 50 a 51. Agora, gente, olha só. Eu coloquei até na tela aqui. Jerusalém era a Babilônia, sim, com certeza, né? Pois derramou o sangue dos profetas. Percebeu que Jerusalém era a Babilônia naquele tempo? Outro texto que alguns refutadores do preterismo usam é sobre que o Apocalipse não poderia ter se cumprido, porque não há registro na história sobre reis, né, poderosos e servos em pânico, dizendo, montes caiam sobre nós, tentando se esconder da ira do Cordeiro. Então eles dizem, não tem esse relato. Olha só, então você queria que tivesse assim, reis diante de montanhas, caia sobre nós montanhas. É como se você chegasse aqui, no caso no Rio de Janeiro, ou chegasse ali diante da Serra de Petrópolis e falasse, caia sobre mim. Que loucura, abençoado. Você não percebe que isso se trata de uma figura de linguagem, de uma mensagem aqui, um texto simbólico? Não é verdade? Então eles dizem que não se cumpriu, porque não teve relato histórico de reis e poderosos e servos em pânico, dizendo, montes caiam sobre nós, tentando se esconder da ira do Cordeiro. Como diz o relato de Apocalipse 6, 15, né, a 16, que diz o seguinte, vamos ler aqui. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Ah, quer dizer que você queria que isso aí acontecesse literalmente? Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 a 16. Então, gente, meu abençoado amigo, você que vive refutando, tá? São relatos simbólicos, entendeu? Esses textos são relatos simbólicos, não literais. Então é certo, como você cobra isso, que tem que ter, para dizer que tudo se cumpriu, teria que ter um relato histórico dizendo que os reis ficaram diante dos montes, né, os servos, pedindo que os montes caíssem sobre eles. Oh, como assim, abençoado? Não está vendo que isso aí são relatos simbólicos? É certo que isso não ocorreu literalmente, mas isso não significa que não se cumpriu, né, o que estava previsto na Escritura. É certo que isso não ocorreu literalmente, nem nunca ocorrerá. Espere sentado, pois se isso for literal, os relatos do contexto desse texto que acabamos de ler, no mesmo capítulo, terá que ser literal também. Como, por exemplo, ali onde diz selos abertos por um cordeiro. Então teria que ter um cordeiro abrindo selos? 4 animais, por exemplo, falando com voz de trovão? Então teria que ter um relato de 4 animais falando com voz de trovão também?
tá? E também teria que ter um cavalo branco e um assentado sobre ele. Uma pessoa assentada sobre um cavalo vermelho também, tirando a paz da terra. Teria que ser literal também. Pessoas se matando umas às outras também, um cavalo preto e também um assentado sobre ele com uma balança nas mãos. Então isso teria que ser literal. Se você está cobrando isso, né? Que os montes caíssem sobre os reis, que tivessem reis falando assim, e servos e pessoas e poderosos, e um cavalo amarelo também teria que ser literal também, né? E um assentado sobre ele com o nome de morte também. Então teria que aparecer um cavalo literalmente escrito assim, morte no cavalo também. Né? Como você diz que teria que ter isso registrado na história, então por isso não se cumpriu o Apocalipse, né? Cujo inferno seguia o cavalo também. Ali no caso, o cavalo teria que ter o inferno, ou seja, a sepultura, seguindo aquele cavalo literalmente. Seria uma loucura isso, né? Sem contar que teriam que ser igualmente literais as coisas estupendas que estão no relato do Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 14, que nós passamos a ler aqui. Olha só, Apocalipse 6, 12 a 14, como você diz que isso teria que estar registrado na história, para dizer que se cumpriu, olha só o que está escrito aqui. Isso aqui também teria, essas coisas estupendas, teriam que ser também literais. Olha só, e havendo aberto o sexto selo, então teria que alguém abrir o selo, teria que ser visto assim, alguém abrindo um selo, porque você cobra isso, né? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro. Então, o sol teria que se tornar negro para dizer... Bom, uma eclipse, o sol realmente escurece, né? Uma eclipse. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, né? Isso é tudo simbolismo dos governos que perderam, assim, a sua proeminência ali, a sua importância. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então essas coisas teriam que estar ocorrendo literalmente para você dizer, isso se cumpriu, né? As estrelas caindo sobre a terra também, literalmente, estrelas mesmo, estrela que você olha no céu, né? Como quando a figueira lança de si os seus figos, vezes abalada por um vento forte. Né? Vamos ler de novo aqui sobre estrelas. Aqui, ó. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, vezes abalada por um vento forte, né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, você teria que cobrar isso também, literalmente, o céu sendo enrolado como se fosse um livro antigo, aquele livro que, tipo rolo, né, de pergaminho assim, se enrolando. O céu se enrolando, teria que ser literal para você então. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6, 12 a 14. Você não está vendo que esses textos são simbólicos, abençoados? Tá? Então, olha só, muitos choraram por Jerusalém, sim. Muitos choraram por Jerusalém, né? Por quê? Porque negócios foram perdidos ali. Perdeu-se muito dinheiro com a destruição de Jerusalém. E discípulos, né? Os crentes, os cristãos, muitos deles foram mortos em Jerusalém também, a começar ali, vamos dizer assim, por Estevão, não é verdade? Então, esse eu coloquei aqui, vou deixar aqui na tela aqui. E há o argumento antipreterista. Deixa eu ver aqui. Há o argumento antipreterista de que a Babilônia, no Apocalipse, é o centro comercial da Terra, né? Essas pessoas argumentam. E diz que isto certamente não se encaixa na Jerusalém do primeiro século. E apresenta o que? Apocalipse 18, 9, 10 a 11, que diz que os comerciantes e os reis chorarão e sobre ela prantearão quando vê-la queimando. E eles acham, essas pessoas acham, que ninguém das outras nações choraram por Jerusalém. Como assim, abençoado? Isso não faz nenhum sentido dizer que ninguém chorou por Jerusalém. Pois uma cidade como a de Jerusalém naquele tempo, haviam muitos negócios envolvidos, sim, e muitos lucrativos. Isso é muito natural que tenha ocorrido de haver lamentações de outras nações. Por isso que eu coloquei aqui, muitos choraram por Jerusalém, sim. Porque negócios foram perdidos, né? Então muitos de outras nações choraram pela destruição de Jerusalém, depois que eles viram a cidade sendo destruída, onde eles tinham negócio, onde eles negociavam, onde eles faziam negócios ali, né, entre ali cidades ali do reino, não é verdade? Como assim muitos não choraram por Jerusalém? Sim, choraram de outras nações também, pois foram negócios que eles perderam com a destruição da cidade. Então, devido a essa conjectura hoje, dessas pessoas que ficam refutando, de que Jerusalém não poderia ter relações comerciais como um centro comercial com as demais cidades
ali no Império. Então, devido a essa suposição, dessa forma, Jerusalém não seria a Babilônia, eles dizem. E assim, o Apocalipse não poderia já ter se cumprido. Olha só que absurdo, né? Mas é interessante é que há o relato de que realmente Jerusalém já foi incendiada e o seu templo destruído em 70 DC, isso com certeza. Isso essas pessoas não podem negar. E ainda há o argumento antipreterista de que o Apocalipse capítulo 12, 17 e também capítulo 13, 7, quando o dragão e a besta fazem guerra aos santos contra aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho do Messias, não se cumpriram. Eles dizem que não se cumpriram, pois essas pessoas, elas alegam que na guerra judaica de 66 DC a 70 DC, a batalha era contra os judeus rebeldes e não contra os crentes no Messias. E eles dizem que essas passagens mostram uma contradição da nossa parte clara ali do preterismo, que considera que esses registros sustentam a prova da guerra em Jerusalém pelos exércitos romanos e que aquela guerra realmente se cumpriu em relação aos judeus rebeldes. Judeus rebeldes contra o Império Romano e não contra os discípulos. Mas eu coloquei aqui, olha só, discípulos foram mortos, sim, pelos romanos. Será que eles esqueceram que a guerra foi somente um ápice dos acontecimentos, mas que muitos cristãos já haviam sido mortos, sim, também por Roma? É claro que Jerusalém foi o responsável pelo sangue de todos os profetas, né? Só que essas pessoas que tentam refutar o preterismo e que tudo se cumpriu no primeiro século, esquecem que a besta, na verdade, era Nero em 64 DC, que diz o relato histórico, né? Vamos ler o relato histórico. A primeira perseguição aos cristãos, organizada pelo governo romano, ocorreu sob o imperador Nero em 64 DC, após o grande incêndio de Roma. Então vejam, quantos cristãos, né, quantos discípulos foram mortos aí no tempo aí de Nero, não é verdade? Então, minha gente, antes de concluirmos a nossa mensagem aqui, nós queremos deixar para todos, né, que vocês fiquem cientes quanto a essas coisas, de que não haverá ainda a Batalha do Armagedon, com certeza, que seria, de acordo com os teólogos, o maior conflito, né? O maior conflito de todos os tempos, que, segundo eles, será um exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer, gente. Porém, sequer os nossos exércitos se utilizam mais de cavaleiros, mais de quê? Se utilizam de infantaria, artilharia, com mísseis poderosos, aviões caças, navios, porta-aviões e outros recursos bélicos. Então o texto bíblico não tem nada a ver com uma futura batalha do Armagedon. E ainda tem a questão de que jamais haveria a possibilidade de reunir um exército tão grande num pequeno vale, como vocês já viram nas imagens, em Israel. Portanto, minha gente, podem ainda ocorrerem muitas guerras, com certeza, pelo mundo. E até uma guerra mundial, que seria, no caso, a terceira guerra. Porém, jamais será a tão falada batalha do Armagedon, entendeu? Pois já se cumpriu em 70 DC, quando a nação judaica chegou ali ao fim naquele tempo. Foi o fim do mundo, conforme relatos de Flávio Joséfo. Aquilo ali, minha gente, foi o fim do mundo tratado, né, por Messias em Mateus 24. Correto? Então agradecemos a participação de todos. Até o próximo encontro, que será domingo 20 horas. Tchau, minha gente!